Nós vamos fazer hoje um programa fazendo uma retrospectiva de 17 anos. Então esse programa foi tão importante para a TV União e para as pessoas em geral que nós hoje vamos mostrar algumas coisas desse período, de 17 anos atrás. Vamos nos encontrar com o Dr. Dijaci, que é neurologista, que vai nos trazer uma série de explicações e coisas muito boas para a nossa vida. Um colega nosso muito conhecido, muito querido, que hoje está aqui conosco e veio nos ajudar aqui para que vocês possam entender melhor essas coisas da neurologia. Então eu chamei o Dr. Dijaci Dantas, que é neurologista. Dijaci Dantas é mestre em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até pouco tempo esteve conosco lá na nossa faculdade como professor de neurologia, chefe do serviço. É membro titular da Academia de Neurologia e está aqui hoje conosco para nos ajudar aqui a algumas dúvidas que nós temos sobre acidente vascular cerebral. Muito boa noite, doutor Dijaci. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui. E eu queria começar inicialmente esclarecendo que esse é um termo inadequado, né? Quando se fala em acidente, se pensa numa coisa que ocorre assim repentinamente. Mas um acidente vascular cerebral, na verdade, é o resultado, a resultante de uma série de modificações que vão se processando nas artérias, no sistema vascular do encéfalo, e que terminam por provocar um quadro aparentemente agudo, mas que na verdade vem se processando ao longo de, às vezes, vários anos, né? Então, o termo mais adequado seria chamar de doença vascular encefálica, porque não é só o cérebro que é afetado, outras regiões do encéfalo, que é a parte do sistema nervoso que fica dentro do crânio, qualquer uma região dessa pode ser afetada. E quando isso acontece, a gente tem, então, esse tipo de enfermidade. Mas esse é um termo AVC, é um termo clássico. A própria Sociedade de Doenças Cerebrovasculares fala em AVC quando faz os seus protocolos de atendimentos. Então, vamos continuar falando que é o que todo mundo entende, o AVC, o acidente vascular cerebral. Ora, vocês notem que é de interesse de todos nós sabermos alguns sintomas, porque a medicina sempre é baseada na história clínica, quer dizer, no que você sente e diz ao médico. E também nos sinais e sintomas. E é importante porque muitas das coisas que ocorrem antes de acontecer o AVC são às vezes sintomas que acontecem em muitas outras situações do nosso organismo. Então hoje nós vamos comentar alguns desses sintomas como tontura, vertigem, lipotímia ou desmaio, né? E as dores de cabeça. Então, as dores de cabeça são coisas assim importantes, muito importantes realmente, porque tem as dores de cabeça chamadas primárias, existem as dores de cabeça chamadas secundárias, existem as enxaquecas propriamente dita, e ainda tem aquelas dores de cabeça que nós chamamos do tipo emocional. Então, vamos falar alguma coisa, Dijaci, assim, em termos de explicação assim, para os nossos telespectadores, o que seriam as tonturas. Quando a tontura realmente tem a ver com o cérebro em relação a essas alterações ou isquêmicas ou hemorrágicas? Bom, a tontura, na verdade, é um termo bastante amplo. Quando a pessoa fala que tem tontura, ela pode estar querendo se referir a sintomas diferentes. Então, um conceito comum que as pessoas têm de tontura é como a sensação de que a pessoa está girando, que os objetos giram, por exemplo, porque ela gira. Isso é o que se chama uma vertigem. Então a pessoa pode ter a sensação de que a qualquer momento vai desmaiar. Então ela tem, no caso, o que chama pré-síncope, que é uma situação ligada à circulação, diminuição da circulação no cérebro. Ela pode ter sintomas ligados à ansiedade, quando a pessoa fica respirando muito rapidamente, faz o que se chama hiperventilação, e ela pode ter a sensação de que a cabeça está crescendo. Então, todos esses sintomas são, às vezes, relatados pela pessoa que sente isso como tontura, né?
O mais comum, na verdade, é que a tontura seja um sinônimo de vertigem, de que a pessoa tem essa sensação de que roda, ou de que os objetos rodam, ela roda, e isso tem origem ou no labirinto, que é uma estrutura do ouvido da pessoa, ou das conexões, das ligações que esse labirinto tem com o cérebro. Então você pode ter uma vertigem que pode ser periférica, quando ela vem do ouvido, ou central, quando ela é dessas ligações do ouvido com o sistema nervoso. E somente a gente vai poder diferenciar uma tontura dessa de uma coisa séria de origem cerebral se houver uma continuidade, não é verdade? Essas próprias tonturas, nesse caso as pessoas chamam geralmente de labirintite. O termo labirintite também é um termo que não tem especificidade, porque ele apenas indicaria que é uma alteração da função dessa estrutura, que pode ter vários motivos, várias causas. Você pode ter pessoas que, por exemplo, têm sensação de tontura que dura muito pouco tempo quando ela movimenta assim a cabeça para o lado. Está deitada, mexe a cabeça assim para o lado, aí tem uma tontura rápida. Isso normalmente é o que chama, o termo médico disso aí, chama vertigem posicional benigna. Então é uma tontura de duração curta. Mas a pessoa pode ter o que chama um nome complicado, neuronite vestibular, que é uma inflamação do labirinto propriamente. Esse é uma verdadeira labirintite, que é mais raro, mas dá um sintoma que é muito mais duradouro. Mas então aquilo dura 2, 3 dias e a pessoa tem, além da tontura forte, ela fica suando, qualquer movimento mínimo da cabeça causa um aumento muito grande dessa sensação de tontura e mal-estar. Então isso seria diferentes formas de manifestações de uma tontura. A pessoa pode ter uma tontura também porque tem enxaqueca. Então você tem que caracterizar essa sensação da tontura e o que é que se associa normalmente a ela, quanto tempo ela dura, que outros sintomas vêm acompanhando, para você poder tentar identificar qual seria a origem dessa tontura que a pessoa sente. Outra coisa assim, muito comum que a gente sente, né, nas pessoas é a insegurança entre os dois termos, lipotímia e vertigem. Como nós faríamos essa diferença? A vertigem sempre está associada, ela é uma palavra que tem uma origem latina, de vertere, quer dizer girar. Então você sempre tem essa sensação de que está girando. A lipotímia, na verdade, é uma manifestação que é um sinônimo da pré-síncope. Normalmente ela está associada a uma diminuição da pressão sanguínea. Então com isso, se a pessoa está em pé, por exemplo, a força de gravidade faz com que essa pressão baixa não chegue sangue suficiente no cérebro. E a pessoa vai começar a ter aquela sensação de mal-estar, fica suando frio, como se a cabeça fosse grande, vai tendo escurecimento de vista. Se isso persiste, a pessoa pode chegar a desmaiar. Então ela tem uma síncope propriamente dita. Ou uma lipotímia. Ou ela fica só naquela sensação preliminar, que às vezes se a pessoa, por exemplo, ela se senta, baixa a cabeça ou se deita, ela pode evitar que aquilo evolua até um desmaio propriamente, uma síncope. Então vocês vejam como é importante a gente diferenciar uma coisa da outra, porque os sintomas são comuns a muitas doenças. Como vimos agora, a tontura pode ser uma coisa do ouvido, pode ser uma coisa mais grave lá no encéfalo, lá no cérebro. E a outra coisa ainda bem comum também, que confunde muitas coisas, são justamente as dores de cabeça, que tem o nome de cefaleia. Então, como eu disse inicialmente, a cefaleia tem múltiplas origens. Ela pode ser primária, secundária, pode ser de origem nervosa, pode ser sob forma mais específica, enxaqueca. Então, Djaci, o que você nos diz sobre como a pessoa se orientar quando tiver uma dor de cabeça para saber se ela tem ou não mais gravidade? A dor de cabeça é um sintoma extremamente frequente, né? Foram feitos já alguns estudos que mostraram que 98% das mulheres e 95% dos homens, em alguma ocasião na vida, vão sentir dor de cabeça. Então, praticamente todo mundo, eventualmente, tem dor de cabeça. São muito raras pessoas que podem dizer, nunca tive efetivamente uma dor de cabeça na vida, nem que seja porque levou uma pancada na cabeça e teve uma dor de cabeça em consequência disso. Mas as dores de cabeça, então, são divididas desses dois modos, de primárias e secundárias, dependendo do mecanismo de produção. Uma dor de cabeça chamada primária, quando a dor de cabeça ela mesma é a doença que a pessoa tem. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela tem uma dor de cabeça primária.
Uma dor de cabeça é secundária quando ela é sintoma de outra doença. Uma pessoa pode ter dor de cabeça, por exemplo, porque ela está com sinusite. Nesse caso, a dor de cabeça seria um sintoma da sinusite, é uma dor de cabeça secundária, é por causa da sinusite que a pessoa tem a dor de cabeça. E nesse caso, essa dor de cabeça, a pessoa tem outros sintomas da sinusite. Não usar um óculos, por exemplo, também? Também pode ser. Você pode ter uma dor de cabeça associada a uma alteração de acuidade visual, alguma coisa assim. Então, essas são dores de cabeça secundárias. E podem ser coisas menos graves, digamos. Se você tem uma dor de cabeça associada o fato de você ter uma miopia importante, alguma coisa assim, ele pode produzir desconforto, mas ninguém vai morrer nem ficar gravemente enfermo por conta disso. Mas uma dor de cabeça pode ser sintoma de uma doença grave, assim como uma meningite, por exemplo. Então, nesse caso, você tem que avaliar os outros sintomas que acompanham a dor de cabeça, porque quem tem meningite não tem só dor de cabeça. Ele vai ter, normalmente, vai ter febre, ele vai ter sinais físicos da meningite. Tem o que chama rigidez de nuca, tem sinais de irritação meníngea. Então, esses sintomas que podem acompanhar, sinais e sintomas que podem acompanhar a dor de cabeça, vão auxiliar em você distinguir o que chama dor de cabeça primária e uma dor de cabeça secundária. Sendo que essas dores de cabeça são primárias, elas não têm um marcador biológico, uma enxaqueca, por exemplo. Não existe um exame que uma pessoa faça e diga, deu enxaqueca, seu problema é enxaqueca. Então, a enxaqueca é reconhecida por características que essa dor de cabeça tem. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Com Maria. Muito bem, Maria, pode nos perguntar. Não, é que eu estou assistindo aqui ao seu programa com o doutor do Jaci, estou achando muito bom, e eu tenho disfunção da ATM. E eu comecei a pesquisar em cima disso e vi que tem uma interferência do nervo trigêmeo, né? Que também pode provocar esse zumbido, essas coisas no ouvido, que também pode levar essas dores de cabeça, essas tonturas, né? Que eu já fui vítima disso várias vezes. Fui ao otorrino e não acusou nada, fiz todos os exames e assim, a suspeita que seria uma causa da ATM, uma disfunção da ATM. O senhor concorda com isso, doutor Jaci? Olha, tem que ver quais são os sintomas que tem e se tem sinais associados a isso aí. A ATM é uma sigla para articulação temporomandibular. Então, a articulação, a mandíbula é o único osso móvel do crânio. Todos os outros ossos cranianos são fixos. A mandíbula é o único osso móvel. Então, ela é uma articulação que vai ter uma cápsula articular, tem ligamentos, tem como se fosse um menisco. E quando você faz um movimento da articulação, tudo isso se movimenta. A pessoa pode ter um desgaste ósseo ou pode ter alteração dessas partes articulares, dessas partes móveis, e isso produzir um desarranjo da articulação, que é o que se chama, no caso, uma disfunção da articulação temporomandibular. Quando isso acontece, normalmente existem limitações, por exemplo, na abertura da boca. Quando a pessoa tenta abrir a boca, o limite que ela consegue abrir a boca é menor, porque ela tem ou a articulação trava, ou ela sente dor naquele ponto. Ou ela pode ter o que chama clique, quando abre a boca, ela ouve um estalidozinho na mandíbula, ou ela tem dor, a dor na articulação mandibular, essa dor de cabeça, normalmente é uma dor que fica mais ou menos nessa região, aqui do ouvido. Pode ser no próprio ouvido ou na região antes do ouvido. Às vezes a pessoa pode ter também irradiação para outras regiões, porque isso qualquer estrutura dessa parte da cabeça, ela é inervada pelo trigêmeo, que é o nervo que você falou aí. O nervo trigêmeo é o nervo sensitivo da cabeça toda, e às vezes a dor pode ter origem no canto e se irradiar. A pessoa sente como se ela viesse de outro ponto, de um ponto diferente. Então isso pode acontecer com a ATM, como pode acontecer com muitas outras formas de dor de cabeça. Mas nesse caso, o reconhecimento depende da presença desse outros sinais físicos, e às vezes você ter também um estudo ou por radiologia ou por outros métodos como ressonância, tomografia, que mostrem essa disfunção. Normalmente, um dentista que tem treinamento no reconhecimento dessas disfunções seria o profissional mais adequado para se consultar em relação a esse tipo de suspeita, da dor de cabeça ser originária da ATM. E é motivo nosso de trazermos aqui brevemente um especialista justamente nessa parte de articulação também dentária, que é uma coisa importante, a mastigação.
Tanto é importante para a alimentação, que a nutrição começa justamente com a mastigação na boca, como também no aparecimento dessas alterações que são tão desagradáveis, que essa ATM é uma doença realmente, limita muito a pessoa, né? Então nós agradecemos, Maria, a sua pergunta, que foi muito útil aqui no nosso programa. E lembramos a vocês que todo o corpo necessita de energia para trabalhar. E o cérebro trabalha necessariamente com uma coisa muito simples, que é a glicose. E os neurônios, que são as células lá dentro, trabalham com oxigênio. Então, faltando uma dessas coisas, a gente vai sentir um desses sintomas que nós vamos falar aqui no decorrer do nosso programa. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Ainda sou eu, Maria, que eu espero tirar a dúvida que a ligação caiu, eu estou retornando. Certo. Porque está muito interessante a sua palestra. Eu vi também que essa questão da disfunção da articulação temporomandibular, devido ao paciente que tem um bruxismo, como eu tenho um bruxismo, às vezes ele pode fazer uma compressão do ramo mandibular no processo estiloide. E isso desenvolver alguma cefaleia occipital, prejudicando a primeira e a segunda cervical, que são as maiores causadoras das cefaleias, né? Assim, não são bem explicadas. Eu queria realmente saber se o Dr. Jaci, que ele é um excelente neurologista, se ele concorda também que essa questão pode atingir a cervical e levar essa dor de cabeça em capacete, assim, porque ela vem da cabeça, da nuca até a testa. Não, aí existe um pouco de confusão nessa colocação. Veja aí, o processo estiloide não é uma função da mandíbula. O processo estiloide faz parte da mastoide. Ele é um prolongamento ósseo que tem em torno de 2,5 centímetros e tal, que algumas vezes pessoas têm isso um pouco mais crescido. Isso pode produzir uma síndrome que é rara, chamada síndrome de Eagle, e que a pessoa tem, às vezes, dor, principalmente quando vai engolir. Em relação à questão desse tipo de dor, as dores de cabeça que são da região da coluna, normalmente elas não são dores do trigêmeo. O nervo trigêmeo não inerva essa região. O nervo trigêmeo inerva a parte anterior, inerva a face toda e a metade anterior da cabeça. Essa parte posterior é inervada pelos nervos cervicais. Então, esses nervos cervicais, quando a pessoa tem alteração de coluna, isso pode eventualmente produzir, dor que pode se irradiar para essa região posterior da cabeça. E como os nervos cervicais têm comunicação com o trigêmeo, às vezes elas se irradiam também para essa região anterior aqui, região da têmpora, região ocular. Mas, na maioria das vezes, pessoas que têm problemas da coluna, elas têm dor cervical, dor no pescoço. E quando elas se irradiam, é a dor que irradia para o braço, porque as vértebras que são mais frequentemente afetadas por alterações são as vértebras mais baixas, aqui da parte inferior da coluna cervical, que chama C4, C5, C6, ou seja, a quarta vértebra, a quinta vértebra, a sexta vértebra, e os nervos que saem por essas vértebras vão formar o que chama plexo braquial, elas vão para o braço. Então a pessoa tem ou dor no pescoço, ou tem dor no pescoço que irradia para o braço. Esse tipo de dor em capacete que você fala, a causa mais comum dessa forma de dor que chama cefaleia tipo tensional, que é uma dor de cabeça primária. Então, nessa dor de cabeça você não vai ter nenhum exame que lhe mostre alteração e que, na verdade, é o tipo de dor mais comum. A dor de cabeça mais frequente de todas é a cefaleia primária. É a dor de cabeça, digamos, que todo mundo identifica como uma dor de cabeça comum, porque a maioria das pessoas tem esse tipo de dor de cabeça. Eventualmente, é uma dor que você toma analgésico, que se resolve, ninguém se preocupa muito com ela e ela não tem, assim, realmente muita gravidade. Só quando essa forma de dor de cabeça tensional, ela fica com uma frequência maior, aí que ela evolui para uma forma chamada cefaleia tipo tensional crônica, aí é que a pessoa passa a ter dor muito constantemente, muito frequentemente, e ela pode, nesse caso, procurar assistência para tentar identificar e ver formas de tratamento, porque se a pessoa tem dor de cabeça muito constante, o ideal não é que ela fique o tempo todo tomando analgésicos. O ideal era que ela comece a fazer um tratamento de prevenção da dor de cabeça, usando remédios para tentar reduzir frequência, intensidade, a duração dessas dores de cabeça. Porque é um outro ponto importante, quem tem dor de cabeça muito constantemente e que toma medicamento com muita frequência,
ela pode passar até um tipo de dor de cabeça que as pessoas não sabem muito da existência, que se chama cefaleia associada ao uso excessivo de medicação. Ou seja, a pessoa começa a ter dor de cabeça porque toma muito remédio para dor de cabeça. Veja bem, quer dizer, o remédio serve e o remédio às vezes também cria. Como também esse tipo de dor de cabeça, existe umas que o paciente reclama e não pode nem colocar a cabeça no travesseiro, ou então quando usa chapéu ou quando mastiga, que já é outra patologia, que é a arterite temporal. Então, medicina é muito ampla. Tem muita coisa que às vezes a gente num programa tem até muito cuidado quando estamos falando, para a gente não levar mais dúvidas, né? E sim esclarecimento para os nossos clientes. Tem mais alguém na linha? Já estamos no final do primeiro bloco. Tem. Nelma. Sim, Nelma, pode. Queria perguntar ao doutor Jaci sobre a questão da cefaleia. Meu esposo tem a cada 3 anos umas crises de cefaleias intensas. Aí antes tinham diagnosticado que era medo-trigêmeo. Recentemente diagnosticaram como cefaleias salvas, nesses últimos 3 anos. E elas têm um período de mais ou menos 8 a 15 dias e depois desaparece definitivamente. Para voltar 3 anos depois. Certo. É provável que ele tenha efetivamente cefaleias salvas, por essas características. A cefaleia salva é uma dor de cabeça que tem algumas particularidades bem específicas. Primeiro, é uma dor de cabeça que dá muito mais em homens do que em mulheres, o que é o contrário ocorre com as dores de cabeça de um modo geral. Quem tem enxaqueca, quem tem as outras formas de neurologia do trigêmeo, outras formas de dor de cabeça, geralmente as mulheres têm mais essas dores de cabeça do que os homens. Essa dor de cabeça, a cefaleia salvas, ela é o contrário disso. E ela tem algumas características que permitem que você identifique com uma certa facilidade. Primeiro, ela é uma dor de cabeça que ela é só de um lado da cabeça. Enxaqueca também, na maioria das vezes, é só de um lado. Mas essa é sempre do mesmo lado, ela não muda nunca. Ela vem sempre na mesma, pelo menos naquele período que a pessoa está tendo aquela salva. Ela vem sempre na mesma localização, que geralmente é uma dor que o doente identifica como sendo atrás do olho ou na região frontal. Às vezes pode ser para a região do ouvido e tal, mas quase sempre nessa região. É uma dor de intensidade extremamente alta. É a dor de cabeça mais forte que existe, é essa. Dura, geralmente, um tempo relativamente curto, felizmente. Ela dura entre 15 minutos até 3 horas. E no período em que a pessoa está com essa dor de cabeça, ela tem que ter pelo menos um sintoma associado a essa dor de cabeça. Esse sintoma pode ser de ficar lacrimejando, ou do olho ficar vermelho, ou uma narina fica com secreção, ou obstrui essa narina, ou as pupilas variam de tamanho, ou a pálpebra fica um pouco mais baixa, tem o que chama ptose, ou ela tem sudorese nessa região, e inquietação, porque a dor de cabeça é muito forte, e ao contrário de quem tem enxaqueca, que normalmente procura ficar se movimentando pouco, deitado se puder, a maioria das pessoas, essa pessoa fica normalmente muito inquieta. Então ela se chama em salvas porque é exatamente isso que acontece. A pessoa passa um tempo tendo, normalmente algumas semanas tendo, e de repente aquela dor desaparece e a pessoa passa meses, às vezes passa anos sem ter, e também de repente ela reaparece. Ela é uma dor de cabeça primária também, porque os exames não mostram nenhuma alteração. Mas isso não é, dor que tem esse tipo de característica, não é neuralgia do trigêmeo. Se essa é a dor do seu marido, ele efetivamente tem cefaleia salvas. Muito bem. Então nós estamos terminando o primeiro bloco e estamos falando sobre acidente vascular cerebral e voltaremos logo no segundo bloco, dando continuidade a esse nosso encontro hoje aqui com vocês. Voltaremos em breve. Hoje nós vamos trazer para vocês as 3 ofertas da semana. Vem comigo conferir. E como primeira opção, Creta 2025 versão Limite 0 km. E como segunda opção, Fastback 2023 com apenas 27.000 km versão Limite. Como terceira opção, T-Cross 2021 versão TSI com apenas 56.000 km. Gostaria de mais informações sobre as 3 ofertas da semana? Fale conosco no direct ou então venha até a Auto Finance. Lembrando que já estamos com o Skate Black. A oportunidade de você adquirir o seu carro nas melhores condições chegou. Vem pra cá! Está precisando de tranquilidade? A pousada Encanto dos Pássaros é o destino ideal para o seu descanso, cercado pelo charme do clima serrano.
Venha viver momentos inesquecíveis e traga sua família para desfrutar deste verdadeiro paraíso. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Ninguém sorri com dente e faltando um dente. Aqui na Clínica Dentária do Alecrim, restauramos o seu sorriso. Aumente a sua autoestima e a qualidade da sua mastigação com implantes dentários, próteses, aparelhos, facetas. É hora de investir na curva mais bonita do seu corpo, o seu sorriso. Clínica Dentária do Alecrim. O melhor preço é aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbom. Qualidade que surpreende. Estamos voltando novamente com o nosso programa Saúde é Tudo e vamos responder logo na saída a um telespectador que nos pergunta. Alô? Alô? Sim, com quem falo? Doutor Foucault, é Vilma Bezerra, filha de Zé Augusto. O Tá senhor bom. já foi meu oftalmologista. Eu talvez é quem vai dar uma receita ao doutor de Jaci. Me desculpe, mas eu vou ter uma... Eu sou aposentada porque eu sou portadora de espondilite anquilosante, tinha muita oveíte. Sempre me trataram, até na clínica Pacini em Brasília, como sendo artrite reumatoide. Mas no final das contas descobriu-se, eu fui para Belo Horizonte, eu tenho espondilite, tá? Aí eu curei as oveites, não tenho mais, porque eu aprendi uma tática. Não trago desaforo para casa, nem faço nada do que eu não gosto. Jogo para fora tudinho, aonde eu acho o desaforo eu deixo em dobro e saio rindo. A oveíta acabou-se. Aí, as enxaquecas eu sempre tive. Faz 1 mês e meio que fiquei boa. Todo dia acordava vomitando. Já dormia com saco de supermercado debaixo do travesseiro. Porque acordava vomitando e a dor de cabeça. E eu comecei a analisar como era os pés gelados, as mãos tremendo. Ninguém pode aqui em casa, só moro eu e minha filha. A filha não pode ver vomitando. Fui para o hospital, foi mais maltratada do que tudo. Cheguei na porcaria do São Lucas, nunca mais piso lá e digo logo. Porque minha filha disse, ela quer vomitar. Aí a enfermeira disse, leva ali a bacia. Minha filha gritou, menina, é serviço seu, leve você. Nunca mais eu saio de casa, doente não, só boa, porque com enxaqueca não dá para sair de casa. Aí eu vinha tendo essas enxaquecas, dei alta a mim mesmo nesse dia, vim me embora e disse, não. Eu tô passando em cima. Da agora por diante é só balançar a bolsinha e aproveitar a vida, que 53 anos daqui pra frente tudo é lucro. Aí não vomitei mais e eu não tomei mais remédio e tô aqui boa contando história. Temos aqui algumas respostas, né, por conta da história. Tem algumas explicações. A uveíte realmente, que você falou aí, ela sempre vem quando existem algumas doenças inflamatórias crônicas, tipo doenças reumáticas e muitas outras coisas. E elas estão muito diretamente ligadas mesmo ao estado emocional, que você se retratou muito bem. Quanto às enxaquecas, o doutor Djaí tem alguma coisa a falar também. Aqui a gente pode fazer 2 comentários. Em relação que a enxaqueca, ela pode ter o que chama fatores desencadeantes, gatilhos das crises diversos, né? Tem mulheres que têm enxaqueca quando vão menstruar ou quando estão menstruadas já. Tem pessoas que se não comerem na hora certa têm enxaqueca, tem pessoas que dormirem pouco têm enxaqueca, tem os que se dormirem muito têm enxaqueca. Isso não são causas da enxaqueca, porque as outras pessoas também, tem gente que dorme pouco, toda mulher vai menstruar, todo mundo de vez em quando vai ter estresse e nem todo mundo tem enxaqueca quando isso acontece.
Para a pessoa ter enxaqueca, é preciso que ela tenha a predisposição para isso, que é uma coisa genética. A pessoa nasce com essa predisposição para ter essas crises. Segundo, eu falei ainda há pouco que se a pessoa toma muito remédio para dor de cabeça, ela pode começar a ter dor de cabeça porque está tomando esse remédio também. De repente, a senhora podia ter até esse componente também. Quando resolveu deixar de tomar remédios para dor de cabeça, começou a melhorar, que é uma das coisas que se faz com quem toma muito remédio para dor de cabeça. A recomendação é essa, vai ter que deixar de tomar esses remédios, acabar com isso aí, porque senão a gente não vai conseguir ter uma melhora. Terceiro, que a enxaqueca tem uma curva natural. É frequente que as pessoas comecem a ter enxaqueca na adolescência, ela vai ter um pico máximo em torno dos 25, 35 anos, e os 45, 50, 55, ela vai ter um declínio e desaparecer. Claro que aí é muita coincidência da senhora ter sido exatamente isso, mas isso é uma coisa que ocorre e que faz com que muitas vezes as pessoas associem com um determinado acontecimento que ocorreu por essas, mais ou menos, simultaneamente a isso. Não, eu comecei a tratar de pressão alta e minha enxaqueca desapareceu. Algum remédio de pressão realmente melhora isso aí. Mas às vezes é o tempo que a pessoa começou a tomar remédio para artrose e tal. A enxaqueca tem uma das poucas vantagens que a idade pode trazer para alguém, é que se ela tem enxaqueca, há uma grande probabilidade de que as suas crises vão desaparecendo e depois sumam. Então, olha, nós estamos no nosso programa falando sobre acidente vascular cerebral com os sintomas dos quais nós já comentamos bastante sobre as dores de cabeça, também chamadas de cefaleias. Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, nosso planeta, a essência do ser humano reside no cuidado. Então, o cuidado que nós devemos ter com os nossos pacientes, a arte médica, tem a ver com isso, com a continuação da vida. Então, o AVC, existem os fatores chamados trombóticos, porque eles têm muito a ver também com a circulação sanguínea, a viscosidade desse sangue, são todos fatores muito importantes na formação dos coágulos. Então, se o sangue está mais grosso, se tem algum problema circulatório, tudo isso, se houver algum estresse muito acentuado, que quando a gente tem um estresse, para que não haja sangramentos, o sangue tende a coagular mais rapidamente. Mais importante do que o colesterol, os coágulos são os maiores causadores de problemas cardiocirculatórios, juntamente com as alterações das plaquetas, que se agregam nas placas ateromatosas, e aí elas desenvolvem justamente aquele tipo de acidente vascular cerebral chamado o que não é de sangramento, ou seja, o isquêmico. Outros fatores importantes é o fibrinogênio. Fibrinogênio, que é uma proteína sanguínea, que é matéria-prima para a formação do coágulo. Outra substância importante na formação do coágulo é uma substância chamada tromboxano. A prescrição mundial do AS na clínica para evitar as doenças obstrutivas se deve ao fato dessa substância, no caso o AS, impedir a formação do tromboxano. E o interessante é que os alimentos têm a capacidade também de fazer o mesmo efeito do AS. E ainda mais, porque atuam diminuindo o fibrinogênio, que é uma etapa importante na formação do coágulo. Outros alimentos atuam aumentando a fluidez do sangue, diminuindo a sua viscosidade, que é uma etapa também importante na formação dos coágulos, que pode inutilizar ou destruir uma vida. Os médicos rotineiramente falam sobre os riscos de uma ingestão de aspirina antes de cirurgias. Vocês vejam bem quando vão se operar, que o médico pergunta, você está tomando algum AS, algum remédio para afinar o sangue? Pois deixe de tomar. Por quê? Porque eles temem que a aspirina ou um remédio que afine o sangue retarde a coagulação. E com isso, pode haver no ato cirúrgico passar por um sangramento assim inesperado, causando alguma complicação ou dificultando a recuperação da ferida feita pelo bisturi. Mas algum cirurgião já recomendou que você não comesse comida chinesa antes de uma operação? Quase sempre não, né? No entanto, na alimentação chinesa tem muita, mas muita coisa que afina o sangue.
Então, existem alimentos que podem até mesmo ter efeito igual ao AAS. O alho, a cebola, o vinho tinto, o chá, a pimenta, os vegetais, os condimentos, azeite de oliva. Esses alimentos todos, hoje no programa, não vai dar tempo da gente falar. Mas nenhum outro programa eu vou falar sobre cada alimento desse e dizer o que ele faz dentro do nosso organismo. Isso enfatizando aquele fato em que me dizes o que comes, eu te direi o que você vai ter de saúde ou de doença. Porque justamente nos alimentos tem tudo que é bom e tudo que é ruim. Só que a gente às vezes não sabe dosar bem isso. Outro fato importante e comprovado cientificamente é que foi realizado pelo cardiologista Renata Shifkova, da Memorial University de Newfoundland, em St. John's, mostrando que as plaquetas à noite têm menor viscosidade e que aumentam pela manhã, justificando o maior número de doenças embólicas nesse horário. Ou seja, pela manhã, quando você acorda e não tem praticamente alimento nenhum no seu estômago, o sangue fica mais grosso. E pasmem, quando nos alimentamos pela manhã, diminuímos a viscosidade destas plaquetas. Consequentemente, não é muito saudável, ao amanhecer, não se fazer nenhuma alimentação, ou seja, não tomar um bom café da manhã. Ou seja, não é muito saudável em determinadas situações fazer jejuns prolongados. Esta doutora, provou, medindo através do beta-TG no sangue, que é o beta-tromboglobulina, em 2 grupos de 20 pessoas e notou um grande aumento de viscosidade das plaquetas no grupo que não se alimentou, diferente do outro grupo que havia se alimentado. Portanto, alho, cebola, vinho tinto, chá, pimenta e os vegetais são importantíssimos para que você afine o sangue, como também os condimentos, como cravo, gengibre, cominho, açafrão, azeite de oliva. Em contrapartida, sabemos também que certos alimentos são ricos em gorduras, principalmente gorduras animais saturadas, e certas gorduras vegetais poliinsaturadas, elas causam formação indesejável de fibrinogênio, ou seja, tornam o sangue mais grosso. Portanto, empenhe-se em comer alimentos que impeçam a formação de coágulos, junto com alimentos que estimulem sua formação. Algumas combinações seriam, por exemplo, ovo com cebola, vinho tinto com queijo, pimenta picante com carne vermelha. Entenderam? Você usa uma coisa que causa problema, como por exemplo carne vermelha, mas você usa pimenta e a pimenta neutraliza o mal que a carne vermelha faz. Então, juntar um alimento que você gosta e que é perigoso com outro que defende da formação do coágulo no sangue. Portanto, nós estamos aqui não para medicar você. Quando você está doente ou você tem um acidente vascular cerebral, você vai lá no hospital e o neurologista, o doutor Jaci, vai cuidar de você com aqueles medicamentos. Mas nós aqui vamos dando algumas coisas para vocês se alimentarem em casa e não terem o AVC. Quer dizer, fazer a medicina que nós chamamos de preventiva. Não é isso mesmo, doutor Jaci? Porque o AVC, na verdade, como o neurônio é uma célula que vive da oferta contínua de oxigênio e de glicose, e ela não tem condição de armazenar essa substância. Quando se interrompe a circulação, dentro de pouco tempo essas células morrem. A ênfase hoje em dia está dando muito mais em você identificar quais são os eventuais fatores de risco para isso aí. O ideal seria você prevenir o AVC. Ou, uma vez que a pessoa sofreu um AVC e que muitas vezes ela fica com sequelas que só recuperam parcialmente, você também tentar identificar quais são os fatores de riscos que estiveram associados a esse AVC para procurar reduzi-los ao máximo possível, para procurar reduzir o máximo possível a chance de que isso venha a ocorrer novamente. E isso eu queria que você agora nos ajudasse mesmo. Todo mundo está assistindo aí o programa e está querendo saber como eles podem identificar ou quais são esses fatores de risco que eles podem fazer. Falei de alguns alimentos em que em um outro programa eu vou mostrar a vocês cada um deles e como atuam. Mas agora vamos escutar o doutor Jaci, que vai nos mostrar os fatores de risco, quer dizer, coisas que podem desencadear numa pessoa a formação
e depois o desencadear de um AVC. Existem alguns fatores de riscos que são imutáveis, você não pode modificá-los, né? Por exemplo, a idade é um fator de risco, para isso aí não tem jeito. Sexo, as pessoas, os homens normalmente são mais propensos a acidentes vasculares cerebrais do que as mulheres. A questão de genética, existe às vezes famílias que têm uma frequência maior de acidentes vasculares cerebrais e isso indica um componente genético associado a isso aí. Então esses são fatores imodificáveis, mas você tem fatores sobre os quais você pode atuar. Por exemplo, se a pessoa é hipertensa, isso é um fator significativo. Uma pessoa que tem hipertensão arterial, se todos os outros parâmetros dela forem iguais a de uma pessoa que não é hipertensa, só pelo fato dela ser hipertensa, ela vai ter uma chance 5 vezes maior de ter um acidente vascular cerebral. Diabetes é uma outra doença que aumenta muito a chance do paciente ter um acidente vascular cerebral e às vezes você tem pessoas que ao mesmo tempo são diabéticas e hipertensos. Então esse risco aumenta 17 vezes da pessoa poder ter um acidente vascular cerebral. As alterações chamadas de dislipidemias, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, são fatores de risco. O tabagismo, os fumantes têm um risco muito maior de ter acidentes vasculares cerebrais do que os não fumantes. E existem também situações em que não se sabe exatamente qual o peso que essa situação carrega. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela tem mais riscos. Pessoas que são inativas, que não têm atividade física regular, também têm riscos maiores. Então, esses são os fatores que você procura identificar e tentar, se for possível, modificá-los, reduzi-los. Tem alguém na linha? Alô? Jonathan, tem alguém aí na linha? Vamos lá? Não estou escutando aqui o retorno. Pronto? Pronto. Pode perguntar. É porque eu estou com 9 dias que eu fiz uma cirurgia de olho para colocar uma lente. E lá na hora a doutora me perguntou se eu estava tomando alguma coisa para afinar o sangue, como a essa. Só que o senhor falando aí, eu lembrei que sempre eu tomava um vinho tinto. Parece que uns 2 dias de fazer eu tomei. E hoje eu fiz um retorno no médico e ele detectou que tem uma pequena infecção no olho. Aí eu queria saber como proceder daqui para frente. A quantidade, por exemplo, de vinho que você tem tomado, que deve ser um cálice, ele tem uma atuação somente benéfica. Talvez impedindo até que pelo próprio estresse do ato cirúrgico, você tenha uma coagulação a mais no sangue. Mas ele jamais iria interferir em causar, por exemplo, no seu olho, uma inflamação ou uma infecção. Isso é um fator alheio a esse fato. Realmente isso não teve nenhuma consequência por conta desse vinho que você tomou. Realmente nós falamos daqueles fatores, mostrando que se você faz uma porção de coisas em conjunto, ela poderá ser útil, mas em determinadas situações seria interessante não abusá-las, né? É interessante destacar aí que a bebida ela pode ter o que chama efeito em J, dependendo da quantidade de bebida que a pessoa toma. Se você toma um cálice de vinho ou 2 cálices por dia, então isso tem um efeito benéfico. Mas se a pessoa bebe muito, mesmo que seja vinho, mas se ele toma todo dia 2 garrafas de vinho, ela passa a ser um fator de risco negativo. Agora, mesmo que você tenha bebido muito vinho, o fato, se foi um processo, uma infecção que foi decorrente disso aí, então não seria isso associado ao vinho, né? Aí teria sido alguma forma de contaminação, alguma coisa. Ok. Estamos chegando ao final do segundo bloco e a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui com vocês. Vamos fazer uma pequena pausa e nos organizar aqui para o terceiro bloco. Voltaremos logo em seguida. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbom. Qualidade que surpreende.
Na Belém Madeiras, transformamos madeira em qualidade e tradição. Com mais de 24 anos de experiência, oferecemos produtos sustentáveis, feitos para durar e encantar. Seja para construção, móveis ou decoração, a nossa madeira traz a beleza da natureza diretamente para a sua casa. Belém Madeiras, conectando você com o que há de melhor na madeira. Está precisando de tranquilidade? A pousada Encanto dos Pássaros é o destino ideal para o seu descanso, cercado pelo charme do clima serrano. Venha viver momentos inesquecíveis e traga sua família para desfrutar deste verdadeiro paraíso. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Você sabia que a Cirúrgica Bezerra Store leva até você o que há de melhor? Aqui você encontra medicamentos, produtos pré- e pós-cirúrgicos, suplementos, curativos e muito mais. Faça seu pedido pelo WhatsApp e receba nossos produtos no conforto da sua casa. Cirúrgica Bezerra Store. Há mais de 50 anos cuidando de você. Bom, estamos voltando no nosso terceiro e último bloco, dando complementação e explicação para o fato da gente estar falando das chamadas AVCs ou doenças obstrutivas ou hemorrágicas do encéfalo. Então, existem uns pródromos, como nós falávamos há pouco, em que o paciente sente aquelas coisas antes ou durante o aparecimento da crise. Falamos muito sobre dor de cabeça, mas existem outras coisas também. Existe dormência ou fraqueza que pode sentir no lado do rosto e que a gente sente também, às vezes, num lado ou num hemicorpo. Existe modificação ou desigualdade no tamanho das pupilas, dificuldade muitas vezes em falar ou em andar. Existem também os distúrbios como desmaios ou até uma crise convulsiva. É interessante notar que isso ocorre sempre por falta de nutrição da nossa área cerebral. Então, era interessante se nós pudéssemos mostrar essa região cerebral, porque ela tem uma nutrição, como vocês estão vendo aí, à esquerda. Então, nós temos uma entrada dentro da cabeça, né, de uma circulação aonde poderá acontecer um distúrbio, ou de um lado ou do outro do cérebro, que é transmitido sempre para o lado oposto do corpo. Dijaci, nos explique isso aí, como acontece. Bem, quando se fala num AVC, a maioria das pessoas pensa em uma pessoa que ficou com uma paralisia, assim, de um lado do corpo. Ou o lado ficou paralisado, ou ele ficou com menos força. Mas o que acontece, os sintomas do AVC são muito variados. Isso vai depender da região do cérebro que foi afetada. Por exemplo, se for afetado uma área posterior do cérebro, com a área relacionada à visão, a pessoa pode ter queixas relativas a ficar, por exemplo, sem enxergar bem os objetos que estão de um determinado lado. Ela pode ter sintomas associados à alteração de comportamento, se foi numa área frontal. Então, o que depende fundamentalmente no AVC é que região do cérebro foi envolvida, qual é a área que teve a sua circulação comprometida. Então, o que se deve levar uma pessoa a pensar em AVC, em primeiro lugar, é qualquer quadro associado a uma disfunção do cérebro que começa de repente. Esse é o principal ponto. Então, se você tem, se de repente você fica com dificuldade de equilíbrio, de coordenar movimentos, ou fica com dificuldade de falar, ou fica sem enxergar direito, ou fica com dificuldade de movimentar, ou fica sem sentir direito, fica com dormência de um lado do corpo, isso deve fazer a pessoa lembrar da possibilidade de ser um AVC. É importante, nesse caso, se ela tem essa suspeita, ela vá o mais rápido possível a um pronto-socorro, porque existem algumas formas de tratamento que dependem do tempo que a pessoa chega no pronto-socorro para poder ser feito. E sempre o organismo dá uns avisos, né? Esses avisos, na verdade, podem corresponder, às vezes, ao que chamam ataques isquêmicos transitórios, que são sintomas associados, normalmente são associados a acidentes, como o nome diz, ataques são isquêmicos, são pequenas obstruções, mas que ficam por pouco tempo. Então a célula não chega a morrer, ela se recupera, e a pessoa tem sintomas que podem durar até 24 horas, mas na maioria das vezes eles duram minutos, duram em termos de 15 minutos. Então a pessoa fica com dificuldade para falar, dificuldade para se movimentar, mas alguns minutos depois aquilo vai e se recupera. Isso pode ser um sinal de que essa pessoa
tem o risco, o acidente transitório, a pessoa sempre se recupera completamente. Mas existe, isso é uma sinalização de que existe o risco dela vir a ter um quadro com maior gravidade e de que ela não se recupere ou tenha uma recuperação só parcial. E uma coisa que eu valorizo muito, assim, pelo tempo, né, que eu tenho de experiência médica, são as clássicas chamadas amauroses fugais. Então tem pacientes que chegam no meu consultório muito saudáveis, mas que dizem que às vezes estão numa festa, conversando, brincando, e há um apagamento da visão de um dos olhos. Isso nós chamamos de amauroses fugais, que é justamente uma perda transitória da visão que volta logo. Então esses pacientes, 30% deles realmente vão ter um tipo de AVC, se não for diagnosticado precocemente. Quer dizer, deve-se ir atrás de uma obstrução de carótida primitiva esquerda ou algum afluente. Como também pessoas que às vezes estão numa cigarreira e dobram a cabeça para ver uma coisa muito tempo assim, uma revista, e ele tem como uma lipotímia, porque ele comprime a artéria vertebral, que é justamente uma que sub sangue lá para o cérebro, não é verdade? As artérias vertebrais, são duas artérias vertebrais que passam pela coluna cervical. Isso principalmente na pessoa idosa, que já tem um certo grau de artrose, e as artérias também já não têm mais a mesma flexibilidade. Isso, quando faz esse movimento, isso leva a uma diminuição do sangue, principalmente para essa região dos labirintos e do cerebelo, e a pessoa pode ter essa sensação de tontura que está associada a esse movimento. Tem alguém na linha ainda? Alô? Boa noite. Quem fala? É Fátima. Sim, Fátima, pergunte. Eu queria saber qual a relação que existe com uma parentesco de irmã. Eu tive uma irmã por parte de pai. Ela morreu há 2 anos atrás de um AVC. E agora, recentemente, em janeiro, veio a falecer uma filha dela com um AVC também. Qual seria a relação dela com a minha pessoa, no grau de irmandade? Muito obrigado pela pergunta. Foi muito oportuno e vai servir para muitas pessoas que estão assistindo o programa. Pois não, Jaci? O AVC, ele não tem assim uma percentagem que você possa definir, porque ela não é uma condição que é dada. Existem doenças que são dadas, por exemplo, se a pessoa é portador daquele gene, ela tem a doença. Então, um gene só determina uma doença. Isso não ocorre com AVC. Ela é uma condição que se chama poligênica. São muitos genes que estão envolvidos nisso aí. Então, é da combinação de vários genes que pode haver um risco maior ou menor. Então, o que você consegue identificar é que em algumas famílias, provavelmente, esses genes que facilitam, que aumentam a chance da pessoa ter o AVC, eles ocorrem com uma frequência maior. E você tem, quando a pessoa relata que na sua família várias pessoas têm história de AVC, então você pode inferir que essa pessoa também vai ter uma chance maior. Mas não existe como você poder predizer isso aí por esse fato de que não é um só gene que está determinando. Quando você tem esse gene, um gene só que determina, você pode ter. Então, em tese, seriam 50%, 25%, você pode fazer uma correlação assim. Mas não existe isso no caso do AVC. Quando você tem várias pessoas, então você sabe, em tese, que esse risco está aumentado, mas não dá para quantificar. E é uma terceira, nós sabemos que é a terceira causa mundial de morte, né? Terceira causa. E em algumas regiões, por exemplo, na Bahia, eles fizeram um levantamento epidemiológico, ela foi a primeira causa de mortalidade. E não é só isso. A questão de muita gente que sobrevive, sobrevive muitas vezes com comprometimentos também. Então a pessoa pode sobreviver, mas ficar com um lado paralisado, ou um lado com os movimentos bastante diminuídos, limitar a vida dessa pessoa. Tem mais alguém na linha? Sim. Alô? Boa noite. Quem fala? Fabrício. Eu sou italiano. Sim. Moro aqui da 9 anos. E queria dizer que eu sofro bastante com enxaqueca. Agora, praticamente, cada 8, 9 dias, sofro uma dor muito forte. E não dá para não tomar ou a Neosaldina ou o Dorflex ou algo. Só que é uma coisa de muitos anos. E agora eu vejo que quando utilizo o fármaco, depois me dá problemas de hipersensibilidade. E uma outra coisa, eu tenho vários problemas com os olhos. Ou inicia a dor com dores
no redondo do óculo. E, por exemplo, usando pimenta ou cúrcuma ou cominho, vejo che mi affetta l'area oculare. È una cosa strana perché tutti os oculistas falano che non tem nada a che vedere, invece io vejo che mi dà una sensibilità. Altera in che sentido? Scusa? Io bisogna sapere qual è la modificazione oculare. E io sono astigmatico. Astigmatico, sì, ma non c'è nessuna cosa che fa questo, il cominho, quella speziaria, non fa male agli occhi. Sì, però a me mi pizzicano gli occhi, non so, qualcosa c'è. Io ho provato molte volte, quando lo uso mi dà problema negli occhi, quando smetto finisce. Ma in tutto modo ho problemi associati al dolore di cabeza che iniziano sempre con dolori agli occhi. Bom, la parte oculare mi pare che è una reazione allergica, che io non lo so se c'è la stessa cosa per la enxaqueca che il dottore risponde. Veja aí, se você tem enxaqueca a cada 8 ou 9 dias, isso é uma situação diferente daquilo que eu falei da pessoa que chama cefaleia crônica diária. Se você tem cefaleia a cada 8 ou 9 dias, você pode tratar tranquilamente, usar os medicamentos sem medo daquele tipo de reação. Agora, existem uma quantidade relativamente grande de medicamentos que você pode utilizar, o que significa que não tem um medicamento que seja eficiente para todo mundo. Hoje em dia existe um grupo de drogas que são chamados triptanos, que são drogas mais específicas para a enxaqueca. Mas poderia ser feito uma tentativa com esse tipo de droga, que você pode procurar um neurologista para que provavelmente ele orientará em relação a isso. Uma segunda coisa é que pessoas que têm enxaqueca com mais frequência, enxaqueca ela não tem, como eu falei, não tem cura, assim, não tem um remédio que cure, mas ela tem forma de tratamento. Um é o tratamento das crises e o outro é o tratamento de prevenção das crises. Existe uma série de medicamentos que as pessoas que têm enxaqueca podem usar no sentido de procurar reduzir frequência, intensidade, duração de suas crises. Ela às vezes não evita por completo, mas se a pessoa toma esses remédios, isso pode fazer com que elas tenham menos crises, que as crises, quando ocorram, sejam mais fracas, mais curtas, fiquem mais fáceis de ser tratadas. Se você tem 3, 4 crises por mês, seria interessante associar ao tratamento de suas crises um medicamento para reduzir frequência, fazer um tratamento de prevenção. Eu queria perguntar a você, Jaci, se havia possibilidade dele ser portador de um AVC. Você poderia não estar no próximo programa? Perfeito. Então, eu aqui digo a vocês que nós minutos. As palavras finais com o doutor Jaci. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que é um assunto que, na verdade, nós abordamos vários assuntos, né? Porque abordamos AVCs, enxaquecas, as tonturas, e que são coisas que são do dia a dia, do dia a dia. A quantidade de pessoas que têm enxaqueca é muito grande, pessoas que têm AVC, e é necessário que haja as pessoas saibam que esse tipo de dor de cabeça existe, essas doenças de modo geral, existem formas, principalmente que as pessoas podem adotar no sentido de tentar fazer prevenção. É muito mais fácil ou muito mais importante fazer prevenção das doenças do que eventualmente tratá-las depois de que elas já se estabeleceram. Ok, então. Até o próximo programa e muito obrigado pela audiência.